Salmo 142. Diz assim a palavra do Senhor: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, o meu caminho. No meu caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olha só, no caminho que ele andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Senta, irmãos, no nome de Jesus. É uma palavra gloriosa, irmãos, ao nosso coração. E eu creio que o Senhor faz algo em nossas vidas quando nós clamamos a Ele de todo o nosso coração. Irmãos, o nosso Deus é o maior interessado em levantar aquele que está abatido. Mas para isso precisa nós abrir o nosso coração e falar com Ele. Abrir o coração, irmãos. Irmãos, veja bem, em tempos tão difíceis que estamos vivendo, tempos difíceis, de lutas de todos os lados, adversidades de todos os lados, perseguições de todos os lados, o nosso inimigo sempre lutando contra as pessoas e até mesmo contra a igreja do Senhor. E nós entendemos, irmãos, que quando nós chegamos num momento de muita luta, de muita angústia, muitos tomam decisões erradas por causa da angústia. Sabia disso? Muitas pessoas tomam decisões erradas, porque a angústia bateu, o desespero veio e a pessoa toma decisão errada. E acaba, muitas vezes, indo para lugares ou cometendo coisas que não eram para ser feitas. Deus tinha outro caminho, Deus tinha outra forma, mas a gente esquece de clamar a Deus e contar para Ele a nossa angústia. O salmista está falando aqui no Salmo 142, que ele expôs-lhe o que estava acontecendo com ele. Ele está falando: Senhor, eu contei para Ti o que estava passando comigo. Eu falei para o Senhor qual era o problema que eu estava passando. E quando, irmãos, a gente faz isso, é um momento de comunhão com Deus. Nós abrir o coração para o Senhor e expor para Ele o que está acontecendo é comunhão. Isso se chama comunhão. E a igreja não pode perder esta comunhão. Comunhão com Deus. Perdendo a comunhão com Deus, irmãos, nós vamos cometendo deslizes na vida. Mas se nós não perdemos a comunhão, até mesmo o momento de luta enfrentamos, passamos, mas nós não perdemos a comunhão com Deus. E essa comunhão não pode faltar no meio da igreja, irmãos, não pode faltar no meio dos irmãos, não pode faltar. E a gente vai observando, eu estava aqui orando com os irmãos, porque, irmãos, a gente está aqui pela misericórdia do Senhor. E a gente vai orando com os irmãos, e eu estava orando, na minha cabeça eu ia fazer uma oração, e já ia para a palavra. Mas eu fui orando, e o Senhor impulsionando a gente a orar.
Não é porque o pastor aqui, não é porque o presbítero orou também, a irmã, não é. É porque Deus nos direciona a buscar a Ele, porque muitas vezes há uma guerra espiritual, e nós ficamos ali, irmãos, cabisbaixos, e não conseguimos nem levantar a nossa voz para falar com Deus, nem para dar um glória a Deus. Irmãos, eu entendo que não é todo dia que estamos passando luta, e muitas vezes estamos na guerra, na batalha, mas a gente muitas vezes consegue erguer a nossa voz para falar com o Senhor, mas tem dias que nós não conseguimos. Mas o que eu consigo entender é que não é toda a igreja. E aí eu orando aqui e percebendo, e o Senhor me impulsionando para orar com os irmãos. Não é que a gente quer, é porque o Senhor está tomando a direção para colocar as mãos. Irmãos, se nós não entendermos essas coisas, nós vamos ficar sempre com a visão espiritual fechada. Porque a igreja é do Senhor, a casa é de Deus, e o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele está onde? Nas regiões celestiais. O que ele faz? Ele luta contra a igreja, região celestial, nos ares, a gente não vê, mas ele está ali batalhando, está ali lutando. Escuta só, eu creio que os irmãos já ouviram isso, até os irmãos aqui do altar, já ouviram isso. Pessoas que estavam na igreja, não estou falando em outro lugar, falando na igreja, cultuando ao Senhor, e de repente é feito um apelo, é feito um convite para alguém reconciliar, para alguém aceitar Jesus, para alguém tomar uma decisão na vida, e de repente a pessoa está lá ouvindo, e a pessoa pensa, eu vou lá, e a pessoa diz assim, que muitas vezes ouve uma voz falando, não vá lá, não precisa, não faça isso, não precisa você ir lá, não é verdade, não é dessa maneira. Quem já viu acontecer, pessoas falarem sobre isso? Já teve alguém? Olha, não é somente eu. Por que acontece isso? O inimigo está ali lutando na vida da pessoa. E por isso, irmãos, o que eu estou querendo? Eu estou falando isso porque eu já ouvi inúmeras pessoas falar que acontece, a pessoa está lá orando, e muitas vezes o próprio inimigo está lá acusando a pessoa, fala assim, mas como que você quer dar glória a Deus? Como que você quer pedir para Deus? Olha o que você andou aprontando, olha o que você fez, olha o que você falou para a tua esposa, olha o que você fez para o teu marido, olha o que você aprontou ali. Aí o inimigo fica ali, irmãos, aí a gente fica acuado, não conseguimos falar nada, porque o nosso inimigo está ali lutando para nós não buscarmos a presença do Senhor. É luta, irmãos, é guerra, é batalha espiritual. Mas eu entendo uma coisa, que se eu cometi alguma coisa, e se você cometeu alguma coisa, você pode falar, Senhor, eu estou na tua casa, o inimigo está lutando aqui na minha vida, na minha mente, está mandando setas aí, me acusando de todo jeito. Senhor, eu quero pedir o teu perdão, pelo sangue de Jesus, mas eu não quero deixar de sair daqui sem sentir a tua presença. Aleluia, eu não quero sair daqui, Senhor, sem sentir a tua mão operando na minha vida. Porque é isso, irmãos, o inimigo tenta nos colocar num canto e fica aí, você vai ficar aí. Eu digo num canto espiritual. O salmista diz lá no Salmo 142 que ele estava, a alma dele estava aprisionada. Tira a minha alma da prisão. O que é a alma? Os sentimentos. É onde procede todo o sentimento da pessoa. E ele está falando que a alma dele estava aprisionada. Ele não tinha força. Ele estava preso espiritualmente. Ele não conseguia sair daquilo ali. Ele queria, mas a alma dele, os sentimentos dele estava aprisionado. Ele pede, Senhor, tira a minha alma da prisão. Eu estou aqui dessa maneira, eu estou desse jeito, eu estou aqui, meu Deus, me ajuda. Irmãos, eu entendo que se ele estava preso fisicamente, ele estava pedindo ao Senhor para tirar ele daquela vida. Mas se ele também está, a alma também é relacionada aos sentimentos, e eu consigo entender que muitas vezes nós estamos presos, e nós não conseguimos ir mais avante, porque nós temos um inimigo que fica ali, apontando o dedão no nosso nariz,
ou lançando a sua seta para ver eu e você para baixo, para eu e você não conseguir glorificar o Senhor, para nós não sentirmos nada de Deus. Irmãos, e aqui é um lugar onde nós alimentamos a nossa alma, o nosso coração. A mesa está aqui pronta, a mesa do Senhor, o alimento do céu está aqui. Mas o inimigo muitas vezes guerreia, irmãos, para eu e você não participar desta mesa espiritual do Senhor, e nós ficamos ali acuados e não conseguimos abrir o nosso coração para o nosso Deus. E eu orava aqui, eu pensava, vou orar mais um pouco, vou orar mais um pouco, e eu entendia que o Senhor queria colocar as mãos, porque nós temos um inimigo espiritual tentando intimidar a igreja do Senhor, tentando impedir eu e você de adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Mas quando nós começamos a clamar, irmãos, adorar ao Senhor, abrir o nosso coração, as cadeias vão caindo por terra, nós vamos ganhando força, e não é uma força, uma força humana, é uma força de Deus. Irmãos, nós não podemos pensar que o momento do culto, ou nós sentimos a presença de Deus somente naquela hora que pega o microfone aqui na frente. Aí você sente a presença de Deus, e muitas vezes quer que as pessoas lá no banco também sintam. Mas não é assim. Tem hora que vai vir a irmã aqui, o irmão fazer uma oração, ou cantar um cântico, e nós vamos sentir a presença do Senhor ali no banco, e vamos glorificar o Senhor. Mas tem pessoas que pensam que só ela que tem a unção de Deus, que quando ele ou ela pega o microfone, aí que todo mundo tem que dar glória a Deus, tem que sentir alguma coisa. Mas não é assim, irmãos. A unção está na vida do homem e da mulher que serve ao Senhor, e nem é toda hora, irmãos, entenda bem isso, não é toda hora que alguém vai fazer uma oração, que vai haver um Pentecoste. Obrigado. Não é toda hora que alguém vai fazer uma oração, que vai acontecer aquilo que eu e você pensássemos que queria que acontecesse. Não é. O culto é do Senhor. Aleluia. Ele opera numa oração tranquila, pacífica, como Ele opera numa oração que está pegando um fogo. Oh, glória a Deus, como Ele opera num louvor que alguém está cantando bem tranquilamente, como Ele opera quando tem alguém que está cantando mais com impacto ali, parece, aleluia. Mas o culto é do Senhor, irmãos, não é meu, não é teu, o culto é para Deus, é Ele, é Ele. Não vamos nós pensar que quando alguém cantou aqui, e parece que não aconteceu nada, mas não aconteceu nada muitas vezes para mim, mas para alguém que estava lá aconteceu. Porque o culto é de Deus, irmãos. A gente se engana muito. As coisas são do Senhor. Só para os irmãos verem, de repente vocês já ouviram até o pastor Ângelo falar sobre isso. Ele disse que estava lá atendendo uma congregação, não lembro aonde, mas ele disse que estava atendendo uma igreja. E estava lá os irmãos, e aquele culto, irmãos, olha só, diz que os irmãos iam cantar, parece que o instrumento não encaixava com a voz, a pessoa cantava, e tinha visitantes na igreja, só para os irmãos entenderem, tinha visitantes na igreja, e ele ficou tão feliz, mas daí vamos dar oportunidade para o irmão, aí lá vai o irmão cantar, e daí o instrumento que a pessoa tocava não encaixava, não achava, parecia que estava amarrado aquele culto. Aí ele pegou e falou assim, e ele disse que estava ali angustiado, ele falou, parei, então agora ele pensou, vou chamar a irmã lá que vai bem no louvor. Aí chamava a irmã para cantar, e daí não ia, irmão, o irmão não achava a nota lá. Aí o outro ia cantar, ele falou, meu Deus do céu, mas que coisa que... E ele foi pregar, e ele falou assim, mas que culto, parecia que aquele culto que não estava fluindo. E ele ficou angustiado, porque tinha visitantes na igreja. Terminou o culto, Pai do Senhor, orando por um, orando por outro. Um daqueles visitantes que estava na igreja, chegou e falou assim, ô pastor, queria falar uma coisa com o senhor. Eu estava aqui observando o culto, a maneira do culto, e eu quero falar com o senhor se
se o senhor me aceitar aqui, eu quero congregar junto com os irmãos. Ele falou, como que pode? Ele falou, eu vi que vocês estão precisando de alguém para ajudar no louvor da igreja. Aleluia, aleluia. Você vê como que Deus na cabeça do pastor estava dando tudo errado, mas Deus estava trabalhando no coração de alguém lá. Vocês entendem como que é, irmãos? Para nós, muitas vezes, a gente quer que seja de um jeito, mas muitas vezes parece que está dando tudo errado, mas o Senhor está falando, na tua cabeça está tudo errado, para mim está tudo certo. Aleluia, oh glória a Deus. Então o culto é para Deus, irmãos, a adoração é para o Senhor, a forma de nós adorar o Senhor é para o Senhor. E a gente, aqui no Salmo 113, lá o 142, mas no 113, diz que o Senhor pega do pó e levanta do pó, olha só, o pequeno, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Monturo quer dizer monte de lixo. Lá em Israel, antigamente, tinha-se, eu não sei se hoje ainda tem, mas antigamente tinha os portais, e o lixo da cidade, que era recolhido, eles colocavam para o lado de fora da cidade, porque era cercado com muros, né? Era colocado para fora da cidade, e era num monte de lixo, ficava ali. Então, ali eles chamavam de monturo. Eram os lixos que eles colocavam ali. Aí a palavra está falando o quê? Que do pó, quer dizer, do nada, né? Fala pó é nada. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Quer dizer assim, ó, o Senhor tira a pessoa lá do monturo, lá do monte de lixo. O que seria isso? Daquela vida que não tem mais valor. Oh glória a Deus! Da vida que não tem mais valor, o Senhor pega a pessoa, tira de lá, e o que o Senhor faz? Para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Oh glória! O Senhor tira a pessoa daquela vida que não tem mais nenhum valor. Era a minha vida, era a vida de muitos irmãos e irmãs aqui que estão aqui entre nós. No monte, nós estávamos lá. Aí o Senhor vai lá e pega e tira nós de lá, daquilo que não tem mais nenhum valor, e tira de lá e faz assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Aí ele muda a nossa vida, e ele continua, e o salmista continua falando assim, que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Este é o nosso Deus, irmãos. É este o nosso Deus que muda a nossa vida. Não sei como que você está aqui, mas nós estamos aqui, irmãos, na casa de oração, a casa do Pai. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. E é nessa noite que o Senhor vai fazer coisa gloriosa na nossa vida. A guerra está grande? Está grande. A batalha está grande? Está grande. Aleluia, mas eu tenho um Deus vivo, um Deus poderoso, que vai fazer algo na minha vida. Então, irmão, quando estiver bem complicado, clame ao Senhor, não deixe de clamar a Deus, clame mesmo, abra o teu coração e fala para Ele, com súplicas, declarando súplicas com toda a humildade, pedindo com humildade, falando com o Senhor, na tua alma, no teu coração, porque a guerra está aí, a batalha está aí, e se nós abaixar a cabeça, o inimigo sobe nela. Nós temos guerra, temos batalha, mas não abaixa a cabeça para o inimigo, irmãos. Não fica aí aceitando tudo que ele está lançando na tua mente, e você ficar aceitando, você vai ficar de cabeça baixa, não vai conseguir se levantar, não vai ter atitude para fazer nada. Eu creio que os irmãos já fizeram isso, como eu também faço. Tem hora que a gente está numa angústia da maior que existe, a gente vai buscar o Senhor, irmãos. E muitas vezes você não tem nenhum momento, aquela hora, de resposta de Deus. Parece que Deus não te responde, você está ali na batalha. Você está ali naquela batalha, você está numa batalha grande. Mas você vai orar. E parece que Deus não te respondeu em nada. Muitas vezes nenhuma lágrima, presbítero Claudir, desce do olho naquela hora.
Parece que você não ouve nada, parece que não vê nenhuma saída, mas você está ali orando, aleluia, está ali clamando. Aí você insiste mais um pouco, e você fala, meu Deus do céu, por que o céu não está se abrindo? Eu estou orando, e parece que nada está acontecendo. Por que eu estou orando, e parece que nada acontece? Eu não estou sentindo a presença do Senhor, eu não estou conseguindo nem chorar aos pés do Senhor. Tem alguma coisa, meu Deus, aleluia. Muitas vezes não é que tem alguma coisa, irmãos, é o momento que está passando, aleluia, é o momento que está enfrentando, mas nós estamos ali aos pés do Senhor. É o momento, amanhã, aleluia, a tempestade passa e nós vamos glorificar o nome do Senhor. É o momento, mas não pensa porque você não chorou aquele momento que Deus não está contigo. Não pensa porque você não se alegrou aquele momento que você estava orando que Deus não está contigo. Não pensa porque você não sentiu algo de Deus naquela hora que Deus não está contigo. Não é assim as coisas do Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu entendo? Se nós já fomos ali orar, irmãos, e falar com Ele, é sinal que o Espírito Santo estava ali conosco. Aleluia, é sinal que o Espírito Santo estava ali conosco, orando, mesmo que parece que não sentimos nada, mas foi o Espírito do Senhor que nos conduziu a buscar a Ele. Oh glória! Muitas vezes parece que não está acontecendo nada naquela hora, mas o Espírito do Senhor nos conduziu a buscar ao Senhor. Oh glória a Deus! Querida igreja do Senhor, nós estamos servindo ao Senhor, irmãos, não vamos abaixar a cabeça. A guerra está aí, a mistura de evangelhos, eu falo de evangelhos, os irmãos entendem o que eu quero falar, está aí, tentando tirar eu e você da presença do Senhor, mas não se entregue, irmãos. Oh glória a Deus, não entrega o teu coração, mas não entrega mesmo, entrega o teu coração para Jesus, fala, Senhor, eu estou aqui, me ajuda, peça ajuda de Deus, irmão, todo dia, peça ajuda de Deus todo dia, porque se não for Ele nos ajudar, nós estamos perdidos, nós não somos fortes o suficiente para nós vencer todas as batalhas, não, mas quem está em nós é que nos faz forte, é o Espírito de Deus que nos faz forte, é por causa dele que nós estamos de pé, não é por mais nada, irmãos, é pela presença do Senhor. Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus.